Boa noite, gente linda. Hoje nós continuamos com o sermão profético. Exortação à vigilância. É Jesus nos convidando a vigiar, a ter vigilância em nossos dias, em nossas vidas, e como fazer na hora do Armagedon, na hora em que balançar, né, que o planeta der uma balançada. Lembrando aqui, gente, tem uma frase lá no Isaías, no Velho Testamento, muito interessante, que ele fala: a terra bamboleia, a terra balança como um bêbado. Sabe por quê que Isaías fala isso? Por causa do eixo da terra, que foi deslocado, ao invés dele estar assim, o eixo central do planeta, ele é um pouco inclinado. Então, quando ela gira em torno do Sol, igual os outros planetas ficam todos girando aqui no nosso sistema solar, quando a Terra gira, ela dá uma bamboleada, porque ela não é igual aos outros planetas, ela não está reta, ela está inclinada. Então ela gira fazendo um bamboleio, igual o peão. Alguém aí já soltou, já jogou um peão no chão? Ele bamboleia, não reto, principalmente quando ele já vai parando, ele vai bamboleando assim, ó. É o que acontece com o nosso planeta. Jesus então coloca exortação, vigilância. Se a gente olhar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, tem a frase muito importante de Jesus: vigiai e orai. Vocês sabiam que a maioria das pessoas distorce, fala ao contrário, orai e vigiai? Eu não entendo por que as pessoas citam versículos sem ir lá conferir. É vigiar e orar, não é orar e vigiar. Você não ora primeiro para depois vigiar. Vou dar o exemplo de uma avenida grande que você vai atravessar, movimentada de veículos. Aí você tem que atravessar e quer pedir uma proteção. Aí você ora primeiro para depois vigiar. Aí você ora, vou ter proteção, aí você atravessa. Não, você vigia primeiro. Olha para um lado, olha para o outro, vê se o sinal está aberto para o pedestre, se está vindo algum carro, alguma moto em cima de você, atravessando o sinal fechado. Isso é vigiar. Estou dando um exemplo. Aí depois você ora. Porque quando você entrar em oração, você já está dirigido para o bom senso. Eu posso atravessar ou não? Eu posso fazer isso ou não? Vigiar. Vigiar seus atos. Seja responsável e não se entregar em oração e achar que vem de lá um anjinho te segurar pela gola para você não atravessar aquela avenida. Gente, isso é um exemplo que eu estou dando. É para tudo na nossa vida. Vigiar primeiro. Evangelho de Marcos, no capítulo 13, não lembro agora o versículo, que eu não sou muito de número não, mas dá uma olhada lá, é vigiar. Então, quando Jesus está convidando exortação, vigilância, a vigiarmos nesses dias difíceis, últimos dias que ele chama, né? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 36 ao 44. Porém, ele aqui continua o sermão profético. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Aquele dia e hora, o quê? Quando vai voltar, ele fala o Filho do Homem, ele, Jesus. Ele vai voltar na sua nave celestial, que é a Nova Jerusalém, e vai resgatar os chamados escolhidos, o trigo. Só a boa semente. Então, naquele dia, não é naqueles não, é naquele. Vai ser assim, ó, de uma hora para outra. E olha o que Jesus fala. Ninguém sabe.
Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Tem gente que chama Jesus de Deus, né? Ele se dirige a Deus como meu Pai, nosso Pai. Ele não fala dirigindo a Ele mesmo. É a religião principal e que criou essa situação de falar que Jesus é Deus. Jesus nunca disse que ele era Deus, nunca, nunca. Baseado, sabe em quê? Quando ele fala, eu e o meu Pai somos um. Eu e o meu Pai somos um em vibração, em pensamento. Eu sigo aquilo que ele me manda fazer, aquilo que ele me dirige. Então, ele está dizendo que unicamente meu Pai é que sabe decidir dia e hora. Nem os anjos do céu e nem ele, o Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé, ele aqui está voltando ao Velho Testamento. Nos dias de Noé, Noé é aquele que preparou aquela arca, porque ele ficou sabendo que vinha o dilúvio, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabia que ia ter um dilúvio. O dilúvio chegou e arrasou tudo, destruiu tudo. Só salvou Noé e a sua família e os animais lá, aquela questão toda da arca, que uma hora nós vamos comentar sobre isso, tá, gente? Não foi aquele monte de animal, porque nem cabia um casal de cada espécie, né? Foi questão de DNA armazenado que ele levou. Então, assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é ele, é Jesus. Jesus encarnado, materialmente dizendo, filho de um homem e de uma mulher. Filho do homem, humano. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ele aqui está dizendo dos absurdos de Sodoma e Gomorra, né? Que muita gente pensa que era pior do que hoje, mas não era não, tá? Hoje está pior, pior. E existia em Sodoma uma questão virótica muito séria, porque os habitantes estavam, em sua maioria, tendo relação sexual com animais. Tal animalidade. Olha a delicadeza de Jesus. Bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus, ele não ia querer de forma alguma colocar aqui a questão da abominação sexual, né? A extorsão, a pedofilia, a prostituição, toda essa questão devassa do sexo que estava acontecendo em Sodoma. E isso criou uma questão virótica que foi necessário exterminar, porque não ia ter jeito, por causa de cruzamento de humano com animais. Olha que ponto chegou Sodoma. Sodoma? Estou fazendo uma pergunta. Até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca, foi procurar outro lugar com a família dele e levar espécies de animais para poder, e plantas também, para poder lá ele iniciar uma nova humanidade, e o dilúvio veio, arrasou tudo, né? Inundou tudo, acabou com a farra de Sodoma e Gomorra. Nós estamos nesse momento vivendo Sodoma e Gomorra. Basta ligar a televisão, né? Basta ligar o celular. Tá aí para todo mundo ver. Ver e ouvir. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Exterminou, dizimou aquela população.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Ó, num instante, não estou dizendo que vai ser dilúvio não, tá, gente? A gente não sabe, que vai tremer, vai, né? A Terra vai voltar ao seu eixo central, ela vai parar de bambolear e vai acontecer um desastre. Então, agora que ele vai comentar quem vai e quem fica. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Jesus aqui não está falando que é pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, pai e filha, sogra e genro, neto, não. Vai ser separado, separado mesmo. Se tiver dois no campo, o que é campo? É o planeta. O que é campo? É trabalho. O que é campo? É o dia a dia da nossa vida. Esse campo pode ser no escritório, no consultório, na gerência, na lavoura, no serviço de pedreiro, qualquer tipo de campo, né? Estando dois, será levado um e deixado o outro. Então, assim, divisão de família, de parentesco, de afetividade, de casamento, não importa. Aquele que já é trigo será levado, e aquele que insiste em ser joio fica. Aqui vai ficar todo aquele que é má semente. Estando duas, moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Ele está dando o exemplo do masculino, né? Que é o negócio do campo, e agora aqui no moinho. Quais os exemplos que Jesus podia dar naquela época? Só esses. Não tinha televisão, não tinha tecnologia, não tinha, né? Movimentos outros de distração e de trabalho, para ele falar escritório, consultório, edifício, prédio, sala de reunião, ele não tinha, ele tinha essa função para o homem terreno. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não sabe. Vigia, que você não sabe. No nosso estudo de antes, nós exatamente falamos que ele coloca como aquela hora que ninguém sabe e que ele virá e que todos entrarão em lágrima, tormento, lamuriação, porque não fez o que devia ter feito, ou praticou o mal e deixou de fazer o bem. Não sabeis a hora há de vir o vosso Senhor. Ele é o Senhor, ele é o governador, ele é o suzerano do planeta Terra. Mas considerai isso, 2 pontos. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha o exemplo que ele está dando. Tem uma família, um lar, e tem o pai de família. Se esse pai de família souber que dia e hora que o ladrão vai entrar, o que ele faz? Ele vai vigiar, vai tomar conta. Então, ele está dizendo, se soubesse, ele iria vigiar a sua casa, a sua família, a família universal, a casa maior que é o planeta Terra. Tomar conta, vigiar por aquilo onde está vivendo, seu campo. Se esse pai de família soubesse, já de antemão, opa,
Já estudei aqui Jesus, ele está dizendo que ele pode vir a qualquer hora, então deixa eu vigiar, deixa eu tomar conta dos meus bens, da minha família, dos meus afetos, do meu próximo, até mesmo do meu vizinho, da minha comunidade, do meu bairro, da minha cidade, e por que não do meu país? E por que não do planeta todo? Deixa eu vigiar. O que é vigiar? Um palito de fósforo aceso numa floresta pode incendiar uma floresta toda. Então eu vou vigiar e não deixar esse palito de fósforo aceso naquela floresta. A água que eu jogo fora, deixa eu vigiar porque eu estou prejudicando o planeta. E por aí afora são tantas vigilâncias, né? Nosso falar, as maledicências, as fofocas, as maldades, as crueldades, a matança de inocente, as guerras, por aí afora. Não só a grande guerra lá entre países, mas a guerra dentro do lar, com meu esposo, com meus filhos, com meu genro, com minha nora, essa divisão, esse esfriamento do amor. Isso é falta de vigilância. Ficar brigando por picuinhas, por bobeiras. Então, esse pai de família vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Nosso planeta poderia estar salvo, né? Poderia. Não precisava de catástrofe nenhuma. Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, Apocalipse quer dizer revelação. João recebeu uma revelação, mas ele não recebeu uma questão de imposição. Revelar não quer dizer impor. Não é que Jesus apareceu para João e disse para ele: eu vou dizimar, eu vou destruir o planeta, eu vou matar um monte de gente. Não. Nós poderíamos ter percorrido esses 2025 anos, acertando tudo, vigiando em tudo, cientes da vida após a morte, da educação que a gente precisaria ter tido e dado para os nossos filhos, e hoje não precisava de apocalipse nenhum, hoje não precisava de desastre nenhum. Seríamos criaturas voltadas para o bem, para o próximo. Só que nós quisemos mais a cartilha das potestades voltadas para o mal do que a cartilha da mansuetude do nosso Senhor Jesus. Nós seguimos muito mais os arcontes do que Jesus. Nós seguimos muito mais Javé, Jeová, do que Jesus. Nós seguimos muito mais Alá, Caos e tantos outros nomes que essa entidade chamada Jeová tem, do que Jesus. Matar, judiar de inocente, praticar sacrifícios, dizimar, queimar. Hoje é sofisticado, né? Hoje é bomba, armas, né? Essas fábricas imensas de armas. O que se gasta com arma daria para acabar com a fome no planeta. Nós não precisaríamos passar por dilúvio, furacão, nada. O planeta seria uma maravilha. Só que fomos usados e somos usados como alimento para essas entidades esfomeadas que ficam aqui na nossa mente, fazendo com que nosso planeta virasse um Sodomão, um Gomorrão. Todo o planeta contaminado com essa pornografia, com essa matança, com esse sangue derramado. Né? E Jesus, há 2025 anos, está nos chamando ao amor. Por isso, estáis vós apercebidos também.
porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Fiquem apercebidos, fiquem sabendo, fiquem cientes de que a qualquer hora ele chega. Sem aviso prévio. Vou chegar dia tal, do mês tal, do ano tal. Não. A qualquer hora. Aí as pessoas vão se lamuriar, ranger de dente, vai chorar, vai lamentar. Por que eu não fui avisado? Foi sim. 2025 anos que Jesus nos traz ensinamentos. Sem contar os ensinamentos também contidos no Velho Testamento, que tem muita coisa boa. Inclusive, há muita repetição. Amar o próximo como a si mesmo, está lá no Velho Testamento também. Amar, né, o teu próximo, zelar pela tua casa, a casa no sentido lar e a casa no sentido planeta. Fica aí, então, exortação à vigilância. Vigiai, porque você não sabe que hora que o Senhor chega. E ele vai chegar. E não está longe não, tá, gente? Escreve aí no seu caderninho. Está perto. A nossa frase de hoje, eu estou deixando a mesma por causa dessa questão do sermão profético, que ainda faltam umas 2 ou 3 questões aí para a gente trazer, tá? A nossa frase é aquela de ontem, de anteontem, de semana passada. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, que sois meus alunos, se vos amardes uns aos outros. Quer se sair bem na hora da grande tribulação, da aflição? Ama o teu próximo, você será conhecido, será a energia que vai te elevar, que Jesus vai te buscar, certo? O nosso presente de hoje, eu achei muito simpático, eu gosto muito de bolinha. Eu fiz em preto e branco, deixa eu colocar meu livro aqui. Eu fiz em bolinha de preto e branco, tá vendo? Coloquei essa cianinha preta que enfeitou. É um pote. Não sei de que, gente. Tá com cheiro de sabão. Mas o cheiro tá gostoso. Cheiro de limpeza. Fica aí um pote de plástico, com tampa e tudo, para você guardar aí alguma quinquilharia. Olha. Vendo? Eu achei que ficou muito bonitinho com esse viés também de bolinha. Tá aí o nosso presente de hoje. E um presente especial no seu coração, que é um beijo.